Deixa eu falar, hein? Boa tarde, sou o pastor Kleber Avelar e mais uma vez estamos aqui na nossa live das 14 horas. Hoje o nosso tema é este aqui: a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E vamos iniciar o programa de hoje com a nossa recapitulação. Muito bem, a semana passada falamos sobre a teoria da inspiração. Primeira teoria, a teoria da ortodoxia, que essa teoria ela perdurou já durante 18 séculos. Ela foi a única teoria em se tratando de inspiração. A teoria da ortodoxia, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus sem sombra nenhuma de erro. Toda ela é a palavra de Deus. Depois nós tivemos o modernismo. O modernismo diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, mas em alguns pontos ela contém a palavra de Deus. E vimos também a neo-ortodoxia, que isso já é algo mais novo, que diz que a Bíblia, quando lida, torna-se a palavra de Deus. Então, estas que nós vimos na semana passada, as três teorias de inspiração: ortodoxia, modernismo e neo-ortodoxia. Hoje nós estaremos falando sobre o ensino bíblico a respeito de inspiração. O que a Bíblia nos diz a respeito de inspiração? Para que você entenda melhor esse quadro, nós temos lá a revelação e a iluminação. No conceito de inspiração, revelação é a exposição da verdade. Iluminação é a compreensão desta verdade. A revelação é a origem e a transmissão. A revelação parte de Deus, que é a origem, e transmite essa origem ao ser humano. A iluminação é do ser humano. Ele recebe e ele registra esse material. Recebe e registra. A revelação é uma abertura objetiva. Deus está fazendo uma abertura ao ser humano. A iluminação é a compreensão subjetiva desta abertura. Porque Deus, ele não tem sombra nenhuma de erro. Ele é. Então ele é objetivo. A iluminação, como ela parte do ser humano, ela é subjetiva, porque ela vai trabalhar a compreensão do ser humano, e nem todos têm o mesmo grau de compreensão, então ela torna-se algo subjetivo. A revelação é o fato da comunicação, o que realmente ocorre. A iluminação, ela é o dom da compreensão, ou seja, ela depende do Espírito Santo para se transformar em dom de compreensão. Aqui vai entrar a pessoa do Espírito Santo de Deus para dar ao ser humano a compreensão adequada a esta comunicação. Eu só vou entender essa comunicação de Deus, essa revelação, através da iluminação que provém do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Ensino bíblico a respeito da inspiração. Nós vamos ver aqui 3 itens nessa tarde: a inspiração verbal, a inspiração plena e inspiração e autoridade. O primeiro ponto é a inspiração verbal. O texto básico é esse, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, quer dizer, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. O nosso ponto é esse aqui: Escritura. Como ela se trata de uma inspiração verbal,
ela vai tratar de escritura, algo escrito. Eu falo e você escreve. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, para que se está escrito. Vamos para o próximo, para a gente entender melhor. Quando ele fala toda a escritura, no grego está isso aqui, ó, grafó. Grafó quer dizer gravado, escrito, registrado. Todo o registro, toda a escrita, toda a gravura divinamente inspirada. O que deve ser inspirado? A escrita, a escritura, a grafia. Por isso que no original tem essa palavra, grafo, do grego. Porque ele está tratando, a inspiração está tratando da escritura, da escrita, é a escrita, certo? O registro. Por isso a inspiração verbal. E nós vamos entender isso melhor no segundo e terceiro pontos que nós vamos estar estudando, que nós vamos ter um pormenor sobre isso. Inspiração verbal, texto de Isaías. Vai agora, escreve isso numa tábua diante deles, registrando no livro, para que fique como testemunho para o futuro, para sempre. Então você vai receber essa inspiração, você vai registrar no livro. Olha aí, isso aqui é o Antigo Testamento, isso aqui está escrito em hebraico, mas nós vamos pegar agora o texto de Paulo no Novo Testamento, grafo, registrar, escrever, grafar, desenhar, no caso, em um livro. Então a inspiração verbal, ela está condicionada ao texto bíblico, escrito. Vamos para o próximo. Inspiração plena. A inspiração plena, no mesmo texto de Paulo a Timóteo, onde nós vamos iniciar com a palavra toda. Não alguma parte da Escritura, mas se é uma inspiração plena, então toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Tem que ser ela toda, e não em partes. Algo é, algo não é. Isso vale, isso não vale. Na inspiração plena, como o nome já diz, toda a Escritura é válida como inspirada. Vamos ao próximo. Romanos, agora Paulo escrevendo aos Romanos, porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então a revelação plena é isso aqui. Tudo que foi escrito provém das Escrituras. Então, se eu quero ter uma vida condizente com o que Deus determina para mim, onde eu vou buscar isso? Aqui na Escritura. A inspiração plena já está me dizendo isso. Porque tudo que foi escrito no passado serve como instrução para mim. Tudo aquilo que foi escrito serve como instrução. Tendo como base, tudo provém da Escritura. Tem que estar escrito. Se não tiver escrito, não é? Inspiração e autoridade. Muito bem. Inspiração e autoridade, nós vamos ver muito isso. O Novo Testamento vai nos dar vários textos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Para Jesus Cristo, a palavra de Deus, no caso, as Escrituras, era o árbitro definitivo em questão de fé e prática. A palavra dele era essa: está escrito. Ah, mas Jesus não importa, está escrito. Você não leu o que está escrito? Nisto. Está escrito isto, eu porém vos digo. Então ele usava muito essa palavra, está escrito. A base dele sempre foi as Escrituras, certo? Então, como a Escritura inspirada, então ele tinha isso como base. Então, para Jesus, o árbitro definitivo em questão de fé e de prática eram as Escrituras. Então, se você
ainda duvida, mas será que é válido o que está escrito na Bíblia? Será que não é? Bom, Jesus disse que é. Jesus usou as Escrituras para pôr em xeque a tradição dos fariseus. Eles trabalhavam com tradição, o que passava de pai para filho, tudo que o povo havia feito durante anos e anos. Mas isso é a nossa tradição. Mas nem sempre a tradição é o que Deus realmente quer que você faça. O que Deus quer que você faça? Onde você vai achar isso? Na Escritura. Então Jesus contrapunha a tradição através de quê? Das Escrituras. Então ele colocava em xeque os fariseus. Vocês querem que o povo trabalhe, vocês querem que o povo faça, vocês exigem do povo algo que vocês mesmos não cumprem. Por quê? Eles estão firmados na tradição e não nas Escrituras. Para repreender Satanás, Satanás usou da Escritura para tentar a Jesus. Usando a Escritura, Jesus venceu e repreendeu a Satanás. Imagine se Jesus não tivesse o conhecimento da Escritura. Seria uma presa fácil. Para resolver divergências doutrinárias, quando levam uma mulher adúltera e colocam à frente de Jesus, ela foi pega em adultério. Jesus, conhecedor da lei, das Escrituras, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como todos eram pecadores, cada um virou as costas e foi ter consigo mesmo. O que diz a lei a respeito disso? A lei dizia o seguinte: a mulher pega em adultério seria apedrejada juntamente com o homem que com ela adulterou. Onde estava o homem na questão, não tinha sua mulher. Então ele se firmou das Escrituras, com base nas Escrituras, foi que ele disse aquelas palavras. Lucas 24, 44. Depois lhes disse: estas são as palavras que eu vos disse, quando ainda estava convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, lei de Moisés, profetas e salmos. Essa passagem aqui, Jesus já havia ressuscitado, ele aparece para os discípulos e para a multidão, e ele diz estas palavras: enquanto eu estava convosco, tudo isso deveria acontecer, para que se cumprisse o que já estava escrito. Estava escrito. Inspiração e autoridade, a autoridade de Jesus na palavra. Livro de Moisés, as leis, o Pentateuco, nos profetas, os demais profetas da Bíblia, e nos Salmos. O Salmo, Jó e todos os livros que falam a respeito de cânticos, de Salomão e sabedoria. Então, tudo isso aqui está aqui nos Salmos. Ou seja, em suma, todo o Antigo Testamento. Tudo que o Antigo Testamento fala de mim estava escrito, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra escrita, se cumprisse a Bíblia, se cumprisse o Antigo Testamento, e agora nós, em pleno século XXI, temos que fazer cumprir o Novo Testamento. Estas são algumas fontes de pesquisa, e no próximo programa nós estaremos falando a respeito do Antigo Testamento. Vamos entrar agora no Antigo Testamento. Tenham todos uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus.